Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver o que é raiz quadrada. Mas antes, vamos ver a situação do Ian, que ganhou um brinquedo novo. Vamos lá! Ian ganhou um brinquedo formado por 7 peças de madeira com formatos diferentes. O objetivo do brinquedo é montar um formato quadrado, usando determinadas peças. E para orientar quais peças usar, nós temos essas cartas. Vamos lá! Começamos com a primeira carta. Ela indica que precisamos utilizar apenas essa pecinha. Essa pecinha já é composta por um quadrado só. Então, a gente lembra que o número 1 é um quadrado perfeito, pois 1 elevado ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1, é igual a 1. Já para a segunda carta, nós temos essas duas peças e nós precisamos montar um formato quadrado. Aqui, o Ian não teve dificuldades. Ele montou o quadrado dessa forma. E em seguida, ele observou que essa forma tem duas linhas de quadradinhos e também duas colunas. Depois, ele contou quantos quadrados tem no interior dessa figura. 1, 2, 3 e 4. E ele notou que, mais uma vez, o 4 é um quadrado perfeito, pois 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes ele mesmo, é igual a 4. Agora, vamos para o próximo desafio. Na próxima carta, nós temos essas duas figuras. E, mais uma vez, o Ian conseguiu montar a figura quadrada. Vamos ver como ele fez. Ele juntou as peças dessa forma. Em seguida, o Ian notou que essa figura possui 3 linhas de quadradinhos e também 3 colunas, ou seja, é um quadrado que possui lados formados por 3 quadradinhos. Em seguida, ele contou os quadrados no interior da figura e ele chegou ao resultado de 9 quadradinhos, ou seja, 9 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3 é igual a 9. O 3 é o número de linhas e também de colunas dessa figura. E o 9 é o total de quadradinhos no interior. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora vamos continuar com essa carta aqui. Essa carta indica que ele tem que montar uma figura quadrada utilizando essas 5 peças. Mas o Ian ficou em dúvida, pois ele não sabia o tamanho do quadrado que precisava montar. E para isso ele resolveu pensar um pouco. Um quadrado é uma figura que tem a altura do mesmo tamanho da largura, pois todos os 4 lados do quadrado têm o mesmo comprimento. Então ele pensou que ia precisar montar uma figura que possui a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. E ele resolveu contar quantos quadradinhos essas figuras possuem no total. Vamos observar como ele contou, começando com a primeira figura, que tem 5 quadradinhos. 6, 7 e 8 na segunda, mais um, 9. 10, 11 e 12. E na última figura, 13, 14, 15, 16. Ou seja, o Ian precisa encontrar o tamanho do quadrado, que possui 16 quadradinhos no seu interior. Vamos observar. 16 é um quadrado perfeito. E qual é o valor que elevado ao quadrado é igual a 16? Pois precisamos multiplicar o número de linhas e o número de colunas de quadradinhos, que é o mesmo. Então, nós precisamos encontrar o número que, multiplicado por ele mesmo, tem como resultado 16, ou ainda o número que elevado ao quadrado, que seja igual a 16. E esse número nós chamamos de raiz quadrada do número 16. Queremos encontrar a raiz quadrada de 16. E para isso precisamos pensar o número que elevado ao quadrado é igual a 16. Aqui nesse caso é bem simples.
16 é um quadrado perfeito. O resultado vai ser 4, pois 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Ou seja, juntando essas figuras, o Ian vai precisar construir um quadrado que possui 4 quadradinhos em suas linhas e também 4 em suas colunas. Dessa forma, vamos ver como o menino finalmente conseguiu montar essa forma quadrada. Ele juntou as peças dessa forma, formando 4 linhas e 4 colunas de quadradinhos. E assim temos finalmente o formato quadrado que queríamos. Agora vamos à última carta do jogo, que é essa aqui. Ela indica que o Ian vai precisar utilizar todas as 7 peças. Mais uma vez, o menino ficou em dúvida em relação ao tamanho do quadrado que ele precisa formar, mas ele sabe que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é a mesma. Mais uma vez, ele contou todos os quadradinhos, mas dessas 5 figuras ele já tinha feito antes. Falta contar as outras duas. Nós temos 16, agora 17, 18, 19, 20 e 21. E com a última peça, 22, 23, 24, 25 quadradinhos. Bom, será que você consegue adivinhar qual é o lado desse quadrado que é formado por 25 quadradinhos? Bom, se você consegue encontrar a raiz quadrada do número 25. E é isso que nós faremos agora. Vamos encontrar a raiz quadrada de 25. Aqui observamos que 25 é um quadrado perfeito, pois 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, é igual a 25. Então, a raiz quadrada vai ser 5, ou seja, o quadrado que possui 25 quadradinhos no seu interior possui 5 quadrados em cada linha e também 5 em cada coluna. 5 vezes 5 é 25. Assim, Ian conseguiu, de maneira bem fácil, encontrar o tamanho do quadrado. E só falta montar. Vamos ver. Ele foi agrupando as peças, observando que tinha no máximo 5 linhas e 5 colunas. E, finalmente, conseguiu terminar o seu quebra-cabeça. Bom, vocês gostaram desse jogo? O Ian gostou bastante. Agora vamos observar a operação que ele usou para conseguir terminar o jogo. A raiz quadrada. Para isso, observamos que o resultado foi uma forma quadrada, que possui 5 linhas e 5 colunas. E no interior dessa forma quadrada, nós temos 25 quadradinhos iguais. Agora, vamos observar as relações entre esses números, o 25 e o 5. Aqui nós temos uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Vamos observar alguns elementos dessa operação. Por exemplo, esse símbolo que está em cima do 25 é o radical. Já o 25 é chamado de radicando. E 5, que é o resultado, é a raiz quadrada de 25. Muitas vezes nós utilizamos o número 2 aqui, que é o índice, para indicar que o 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Essa é uma raiz quadrada. A gente observa também que essas operações são opostas, pois se extraímos a raiz quadrada e elevamos ao quadrado, nós voltamos para o mesmo número. Assim, a raiz quadrada de 25 é 5, e 5 elevado ao quadrado é 25. São operações inversas. Antes de vermos um exemplo prático, vamos encontrar algumas raízes quadradas, lembrando que elevar ao quadrado é a operação oposta da raiz quadrada. Vamos iniciar encontrando a raiz quadrada do número 64. Aqui precisamos encontrar um número, representado por essa estrela,
que elevado ao quadrado tenha como resultado 64. A gente lembra que elevar ao quadrado não é multiplicar por 2. Por exemplo, 32 elevado ao quadrado não é 64. Essa conta está errada. Elevar ao quadrado é multiplicar um número por ele mesmo. Por exemplo, 8 elevado ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8. E essa conta, sim, tem como resultado 64. Ou seja, o 8 é a raiz quadrada de 64. E nós completamos aqui com a resposta. Agora, mais um exemplo. Dessa vez, vamos encontrar a raiz quadrada de 49. E ela é bem simples, pois 49 é um quadrado perfeito. Ou seja, 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, é igual a 49. Então, o 7 vai ser a resposta da raiz quadrada. A raiz quadrada de 49 é igual a 7. Bom, depois de brincar com o seu jogo e utilizar a raiz quadrada, o Ian voltou para a escola. E depois de uma aula aprendendo várias outras raízes quadradas, como nós fizemos, ele ajudou a diretora da escola a resolver um problema. Vamos ver? A escola de Ian recebeu 100 mudas para fazer uma horta. A diretora da escola gostaria que o canteiro tivesse o comprimento igual à largura, ou seja, ela quer um canteiro em formato quadrado. Imediatamente, o Ian lembrou do seu brinquedo e ajudou a diretora a descobrir quantas linhas e quantas colunas de mudas eles precisarão organizar. Vamos observar como Ian pensou. Ele sabe que o comprimento e a largura têm que ter a mesma quantidade de mudas, ou seja, elas serão organizadas em linhas e colunas com o mesmo tamanho, e no total serão 100 mudas. Assim, o menino lembrou que só precisa encontrar a raiz quadrada do número 100. Qual é o número que elevado ao quadrado que tem como resultado 100? Bom, se você falou que é o número 10, está certo, pois 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. E o canteiro da escola do Ian vai precisar ter 10 linhas e 10 colunas de mudas, dessa forma, como na imagem. Bom, assim, o Ian ajudou a diretora a planejar o canteiro. Muito legal, não é mesmo? Bom, vocês gostaram da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos a raiz quadrada. Calculamos alguns valores de raízes quadradas de números que são quadrados perfeitos. A gente viu também como o Ian conseguiu encontrar o lado de uma figura quadrada que ele sabia que era formada por alguns quadradinhos menores. Bom, você pode aprender mais sobre essa matéria no aplicativo Rio Educa em Casa. Você pode seguir o percurso, fazer um quiz e também um desafio. Para essa aula, era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!